Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje estamos no dia 10 de dezembro de 2025, dizendo que apenas estão faltando poucos dias para terminar, precisamente 22 dias para terminar o ano de 2025. Estamos aí finalizando nosso trabalho e ano que vem estaremos falando sobre esse tema aqui, né? Integridade apesar de tudo. E você já é o nosso convidado para estar conosco aqui, para conversarmos sobre esse assunto que estará extraído do livro de Jó. Integridade, apesar de tudo, né? Hoje em dia, ser íntegro não é uma coisa totalmente simples, principalmente no mundo que vivemos hoje, onde a corrupção ela impera em qualquer lugar, né? Antigamente era só na política, agora também na igreja também impera a corrupção. Então temos que tomar muito cuidado para nós nos enquadrarmos nisso e nos prepararmos ou estarmos sempre nos preparando para encontrarmos com o nosso Deus. Amém? O tema de hoje é um tema bem interessante. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho nesse tema aqui, nessa conversa de hoje, que o tema é chamado arriscado. Você já teve um chamado, você teve um chamado e correu risco por causa desse chamado? Não. Eu já passei quase por isso, né? Quase por isso, mas a história de hoje é uma história que merece muita nossa atenção. O texto está em Lucas capítulo, ou melhor, perdão, Lucas mesmo, estou desligado. Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38. Se você quiser, dê uma pausa, ler primeiramente essa passagem, depois volta novamente conosco aqui, ok? Vamos lá, diz assim a nossa história. Maria disse: que aconteça comigo, que o Senhor acabou de me dizer. Com essas palavras, a jovem, provavelmente adolescente, respondeu ao maior chamado de discipulado já concedido. Ela foi escolhida para dar luz ao Filho de Deus. As consequências seriam enormes. Maria foi prometida em casamento a José. Ela era natural de Nazaré, uma cidade de poucos habitantes, numa cultura de vínculos estreitos, lares compartilhados e fofocas que se espalhavam rapidamente. Estava prestes a engravidar? Seria difícil manter segredo e ainda mais difícil seria explicar. Será que ela contou a alguém sobre a visita de Gabriel? A mãe dela sabia? O pai dela se sentiu desonrado? A sentença para adultério era o apedrejamento, segundo Levítico capítulo 20, versículo 10. Era um negócio arriscado para uma virgem. O que aconteça comigo, que o Senhor acabou de me dizer. E José? Como lhe contaria o ocorrido? Os planos dele de um divórcio silencioso sugerem que ele descobriu a notícia posteriormente, nada sabendo sobre o milagre divino. E até mesmo depois da visita do anjo, ele recebeu pessoalmente. E de repente os planos de divórcio foi a cerimônia de casamento? Quem cochichou sobre a noiva e seu segredo? A jovem família foi tratada de forma diferente na rua. A natureza obscura da paternidade de Jesus foi fonte de zombaria. Maria veria o filho crescer, sair de casa e ser rejeitado pelos vizinhos. Então, ela veria ser pendurado numa cruz de vergonha. Uma espada transpassaria a alma dela. O que aconteça comigo, que o Senhor acabou de me dizer? A obediência de Maria é impressionante. Um modelo perfeito para imitarmos. Será que responderemos o chamado de Deus em meio à dor, ao equívoco e à zombaria que podem surgir? E aí? O que você acha? Como é que você responde hoje o seu chamado
né? E todos nós temos um chamado, né? E todos nós temos uma história. Mas de tudo eu quero aqui me focar aqui, me prender aqui a história de Maria, uma menina adolescente ainda, provavelmente, como diz a história, e de repente ela se acha grávida. Como contar isso? Como resolver esse problema? Como iria os seus pais, né, responder a isso? Como é que eles iriam reagir a isso? Tanto eles como o próprio José. E o José, na sua integridade, na sua hombridade que ele teve, ele quis sair em segredo, em silêncio, né? Não vamos aqui julgá-lo, não vamos aqui discriminá-lo, nem massacrá-lo, mas ele teve as suas razões, sabia da história. E às vezes, muitas vezes, muitas pessoas não sabem da sua história, né? E em vez de ficar em silêncio, elas tendem a querer discriminar, reclamar, murmurar, cochichar. E o que chama atenção aqui, eles moravam numa vila muito pequena. Cidade pequena, geralmente, as notícias saem rápido. Aqui a Bíblia, eu particularmente não percebi isso ainda, ela não descreve o desenrolar da história depois, né, que houve à tona ali a gravidez, porque não se pode guardar uma gravidez por muito tempo, desde que a pessoa não saia de casa mais e fique os 9 meses dentro de casa. Não sei se assim aconteceu com a história de Maria, mas a família em si estava numa situação difícil, porque segundo a lei que nós vemos aqui em Levítico capítulo 20, versículo 10, a mulher que ela pega e adultera, que essa em tese, né, seria esse pensamento deles, que ela adulterou, que ela traiu José, e ninguém fica grávida do vento, né? Por mais que ela foi grávida pelo Espírito Santo, mas ninguém conhecia essa história. De repente, somente ela conhecia a história. E tanto que nem José conhecia a história. Se ele conhecesse a história, ele não se ia distanciar dela como ele o fez. Mas foi arriscado. Maria, a palavra aqui de Maria, no verso 38, do capítulo 1 de Lucas, é impressionante. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Ela, a princípio, cremos nós, humanamente falando, ficou apreensiva, ficou preocupada, mas quem estava ali agindo era Deus, quem estava ali trabalhando era Deus. Deus precisava dela no momento para poder trazer, para que o verbo se formasse em carne. Deus precisaria vir ao mundo e dentro da linhagem ou de uma linguagem humana, para ele ser aceito de rei de Israel, ele teria que ele tinha que nascer, né? Não deveria vir assim pessoalmente para poder ser rei de Israel, não. Jesus passou por todos os trâmites de um ser humano. Deus estava ali encarnado, tanto que nós já mencionamos aqui na conversa anterior, o Emanuel, o Deus está conosco. Então ali estava Jesus, o Emanuel. Então desenrola assim a história. E acabou que depois o anjo vai lá, conversa com José, ele volta atrás e assume a responsabilidade juntamente com Maria. E também o chamado de Deus é para o casal, não é somente para o homem, que é chamado para pastorear, a mulher para poder pregar. Não, o chamado não é somente para a mulher, não é somente para o homem, é para o casal, né? Praticamente eu e minha esposa, o meu chamado pastoral é para nós dois. Nós pastoreamos a igreja junto, nós trabalhamos juntos. Então, essa é a lógica que tem que ser. Então, José assume essa responsabilidade também, né? E ele assume a paternidade de Jesus
o grande Deus encarnado, e a partir dali a história desenrola. Por que eu quero fechar hoje aqui a nossa conversa justamente sobre isso, que nós precisamos, por mais que o chamado seja arriscado, seja difícil, mas creia que Deus está conosco, que aconteça comigo, com você, que o Senhor acabou de me dizer. Se Ele quer que eu faça isso, vamos fazer. Se Ele quiser que nós agimos assim, vamos agir. Por mais que as pessoas venham nos criticar ou nos interpretar errado, nós não estamos aqui, não precisamos ficar preocupados com a interpretação e nem com o julgamento humano, né? Como eu sempre falo, não estamos presos a esse tipo de coisa e nem devemos estar presos a esse tipo de coisa. Devemos estar presos, sim, à vontade de Deus. Maria, né, ela estava presa à vontade de Deus. Nós devemos estar presos à vontade de Deus. Porque não me preocupo, né? Não me preocupo com o que as pessoas falam de mim, não me preocupo como elas me julgam, como me interpretam, né? É problema delas com Deus. E deve ser o problema delas também com Deus, no seu caso. Não se preocupe com isso, não. Segue o chamado de Deus. Foi Deus que me disse, foi Deus que falou, e as coisas estão fluindo como Deus falou. E no meu caso sempre é isso. Quando eu faço as coisas, Deus flui, Deus se confirma, né? Aconteceu agora recentemente isso, lá na igreja. Então, a gente vê, eu fui julgado por isso também, né? Impressionante isso. Então, mas faz parte. Não faz parte. O nosso chamado é arriscado, né? Não estamos aqui para viver na rede pregando o Evangelho. Não estamos aqui na rede para poder fazer a obra de Deus. Estamos aqui para sofrer todos os tipos de julgamentos, todo tipo de preconceitos, de discriminação possível for. Mas uma certeza que nós temos que é que a glória e a honra sempre seja dado ao nosso Deus. Minha palavra hoje é essa, né? Se você tem um chamado arriscado, todo chamado de Deus sempre vai ser arriscado. Porque ser profeta neste mundo, né, é complicado. Já antigamente, no Antigo Testamento, já era ruim, já era complicado. Imagine hoje, onde as coisas estão tudo facilitadas, a mídia, a tecnologia, tudo tende a tirar essa ideia, né, do poder de Deus e colocar o poder dos homens, a vontade dos homens e assim por diante. E eu tenho que lutar contra isso, tem que vencer essa situação toda. Não é fácil não, não é fácil não. A gente vai falar mais sobre isso, que o final dos tempos agora, o final das nossas lições aqui, faltam 21 mensagens para terminar tirando essa. E que essas 21 mensagens que vamos pregar aí, tem mais coisas para a gente poder conversar sobre isso. E as 4 últimas que nós pregamos juntamente com essa, tudo está dentro desse propósito que Deus está querendo para que a gente venha ter um ano abençoado 2026. E 2026 seja para você um ano onde você possa trabalhar para a obra do Senhor com responsabilidade. Mesmo que você corra risco, né, nessa caminhada, né, riscos. A gente tem que estar aqui para correr risco mesmo, não tem jeito. Mas a nossa proteção é o Senhor. Daniel não foi comido pelos leões. Moisés passou ali frequentemente com uma facilidade imensa debaixo do poder de Deus com o faraó. Davi venceu Golias, o gigante, e até mesmo não permitiu que Saul o matasse, né? Então não temos que reclamar, temos que apenas glorificar o nome do Senhor. Amém? Examine, diz o seguinte, leia o Evangelho também, aqui de Mateus, capítulo 20, capítulo 1. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20 a 25, para ver a obediência de José nessa história, que foi fundamental. Em que aspecto decidir pelo casamento foi um grande risco para eles também, né? Um risco grande, porque não somente ela poderia ser apedrejada, e ele sendo conivente à situação, também poderia, não sei se a lei, eu não lembro agora se a lei também regia dessa forma, também poderia ser apedrejado e mal falado, né, por sinal. Ele se arriscou também muito, e muito. Para terminarmos, considere, Deus está chamando você para fazer algo arriscado para Ele? Sempre Ele está chamando. Deus não manda a gente fazer nada com facilidade.
tudo corre riscos, e muitos riscos. Após afirmar esse chamado com os outros amigos e líderes cristãos, você o atenderá. Você, mediante toda essa situação que você sabe que pode ocorrer, você ainda quer seguir o Senhor? Seguir o chamado do Senhor? Amados, estamos aí hoje com 37 anos, já caminhando para 38 anos no Evangelho. Nesses 38 anos eu estou desde 90 pregando, então de 90 para cá, então são 35 anos pregando o Evangelho. Vi muitas coisas acontecerem de bom, vi também muitas coisas ruins acontecerem dentro do campo ministerial, missionário. Já passei por várias situações na minha vida, errei muitos na minha vida já, mas uma coisa é certa, Deus, eu tenho certeza absoluta do chamado que Deus tem para a minha vida. Quem me conhece pessoalmente sabe. Quem está me ouvindo, pastor, o senhor era nem para estar aí, mas Deus estabeleceu você. Então, vamos aí juntos, firmes e fortes, e vamos continuar. Estamos aí finalizando 2025, vamos sempre aqui conversar sobre isso no final, e tenho certeza que 2026 para mim já está sendo muito bom. Já estou vendo uma luz estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então tem muitas coisas para Deus fazer na minha vida no ano que vem. Eu não sei diretamente o que será, mas eu sei que são coisas grandes, valiosas, né? E você que está aqui no canal pode ter certeza que a gente vai conversar muito aqui, né? Temos aí o nosso OpaCast e estamos aí sempre trazendo para vocês aqui. Estamos por essa semana aí já trazer o OpaCast com o meu querido pastor Adriano Nascimento, né? Meu amigo Aguinaldo já me está de férias lá no seminário dele lá, e provavelmente a gente vai estar aí marcando pelo menos uns 2 ou 3 ou 4, e assim, se o tempo nos permitir, para podermos também conversar aqui com meu amigo e fazermos aqui um grupo legal de pastores conversando sobre a Bíblia Sagrada. Isso é legal, né? Eu estou preparando para isso aqui, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, amados, com mais um 365 dias andando com Deus, e que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe para onde quer que formos. Deus nos abençoe.